Olá pessoal, sou Luciano Carrilho, diácono, professor e dirigente de EBDs. E é com alegria que eu estou aqui para compartilhar com vocês algo muito importante. Hoje vamos mergulhar na primeira lição da CPAD para este trimestre, que tem como título A Origem da Igreja. Juntos vamos explorar o incrível tema Corpo de Cristo, a natureza e vocação da igreja no mundo, que promete ser bastante enriquecedor. Não se esqueçam de mostrar seu apoio deixando o seu like, compartilhando este conteúdo e, é claro, se inscrevendo no canal para não perder nossas próximas lições. E para os professores temos uma ótima ferramenta, os slides desta lição que estão disponíveis em PDF para vocês usarem em suas classes. Texto áureo. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Verdade prática. A igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Leitura bíblica em classe. Atos 2:1-2, 37-38-1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Introdução. Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Queridos e amados irmãos, a igreja como um corpo de Cristo depende da obra completada por Ele próprio, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Morte, ressurreição e ascensão. E da vinda do Espírito Santo, conforme João 16, verso 17. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. João 16, 7. Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. 1 Coríntios 12 e o versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Millard J. Erickson observa que, enquanto o termo eclésia não aparece no Evangelho de Lucas, ele é usado 24 vezes em Atos dos Apóstolos, indicando que Lucas não considerava a presença da igreja antes deste período. Após o derramamento do Espírito Santo sobre os crentes, conforme relatado em Atos dos Apóstolos, a igreja começou a propagar o Evangelho de uma forma poderosa, cumprindo a predição do Senhor ressurreto de Atos 1 e o verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Desde então, meus irmãos, a igreja tem se expandido e crescido mundialmente. Faremos agora um esboço dos pontos principais da lição. Primeiro ponto, o povo de Deus na Bíblia e na história. O termo hebraico kahal é central para entender a congregação do povo de Deus no Antigo Testamento. Ele denota, meus irmãos, um ajuntamento com propósitos variados, sejam eles culticos ou não. Lá em Deuteronômio 4, verso 10... O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos.
por exemplo, Carral, ilustra o povo reunido para ouvir a palavra de Deus. Essa reunião física de Israel tem um caráter sagrado e comunitário, fundamentando a identidade de Israel como um povo que foi escolhido e congregado por Deus. O conceito evolui no Novo Testamento, com o termo grego eclésia. Aqui, a ênfase se desloca para uma comunidade espiritual formada por aqueles redimidos pelo sangue de Jesus, transcendendo fronteiras étnicas e também nacionais. O uso do termo por Jesus e por Paulo, em Mateus 16:18, Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E 1 Coríntios 1, verso 2, A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. ele reforça, meus irmãos, essa nova realidade. A igreja como uma assembleia espiritual unida pela fé em Cristo, não apenas por laços étnicos. Posteriormente, meus irmãos, a história da igreja, especialmente após a reforma protestante por Martinho Lutero, reflete essa dualidade e também evolução de entendimentos. A noção de igreja passa a ser entendida menos como uma instituição hierárquica e mais como uma comunidade espiritual, uma visão mais alinhada com o eclésia do Novo Testamento. Queridos irmãos, esboçaremos agora o segundo ponto, que tem como título a igreja como criação divina. A igreja, queridos irmãos, é apresentada como um projeto divino, pré-existente, já existia. Um mistério revelado através de Cristo, conforme Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coherdeiros, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Deus, em seu amor, ele predestinou a igreja, uma comunidade de santos, para a redenção e salvação através de Jesus Cristo. Esta realidade, queridos, não é uma invenção do homem, mas um plano divino eterno. Ou seja, a igreja, ela se materializa historicamente com o advento de Cristo e se estabelece, meus irmãos, concretamente no Pentecostes, conforme Gálatas 4, versos 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Efésios 1 e versos 10. de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Atos 2 e 47. Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui, a igreja deixa de ser apenas uma ideia na mente de Deus para se tornar uma comunidade viva e atuante, marcada pelo derramamento do Espírito Santo. Queridos irmãos, faremos agora um esboço do terceiro ponto da lição, que fala sobre a igreja como a comunidade dos santos. A entrada, queridos, na igreja, ela se dá através do arrependimento e do batismo em nome de Jesus, conforme Atos, capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Este é um ato de transformação onde os pecadores são regenerados pelo poder do sangue de Jesus, indicando um rompimento com o passado
e um novo começo. No Pentecostes, a igreja nasce do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O batismo no Espírito Santo, queridos, não é apenas simbólico, mas um selo de pertencimento ao corpo de Cristo, unindo os crentes numa nova identidade. O batismo no Espírito Santo é tanto uma capacitação para o serviço, quanto uma iniciação na vida da igreja, conforme Atos, capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ele é essencial para a vida e missão da igreja. A igreja, desde a sua concepção na mente de Deus até a manifestação histórica, é um organismo vivo, espiritual e dinâmico. Ela transcende a noção de um mero ajuntamento físico de pessoas ou uma instituição. Como o corpo de Cristo, a igreja ela é chamada a viver e também testemunhar o amor, a graça e a verdade de Deus ao mundo. Este entendimento, meus irmãos, da igreja, ele é vital para a sua missão, para a sua identidade nos dias atuais. É uma comunidade não apenas marcada pelo passado. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Chegamos ao final de mais uma lição. Se foi bênção para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. EBD Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.